Olá a todos. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre os motores trifásicos. Neste semestre, nosso objetivo é conhecer e saber o que é necessário para especificar um motor de corrente alternada de indução, compreender o funcionamento, os tipos de acionamentos. Aqui a gente pode tomar partida direta, estrela triângulo, soft starter, os tipos de motores, né? Aqui nós vamos motor elétrico trifásico, assíncrono, síncrono e o dimensionamento destes em função dos tipos de carga. Serão abordadas as características construtivas, instalação, regime de serviço, aplicações, tipos de ensaios, normas e outros. O setor industrial é responsável por cerca de 45% de toda a energia elétrica consumida no país. Dentro deste setor, o consumo de motores elétricos é estimado em cerca de 75%, o que evidencia a grande importância do conhecimento por parte dos engenheiros e técnicos para este tipo de equipamento. Você vem acompanhando as mudanças da produção industrial no Brasil? Que fatores influenciam na alta produtividade das empresas? Confiabilidade? Segurança? Baixa manutenção? Sabia que os maiores gastos com um motor elétrico são com a manutenção e com o consumo de energia? Preocupada com essas exigências do mercado industrial, a WEG apresenta aos seus clientes soluções diferenciadas, assegurando a qualidade e a confiabilidade de sua linha de motores elétricos. Para diminuir o consumo de energia, o índice de falhas, as paradas de produção e garantir os níveis de eficiência de alto rendimento, a WEG apresenta a linha UEL, WEG Extra Long Life, onde confiabilidade, redução de intervenções para manutenção e baixos níveis de ruído são essenciais. As características básicas da linha UEL permitem total intercambiabilidade com os motores W21 e alto rendimento. Polaridade 2, 4, 6 e 8 polos. Isolamento classe F. Fator de serviço 1.15. Tampão roscado de plástico. As carcaças dos motores UEL podem ser de 90S a 355 ml. A linha UEL possui ainda diferenciais técnicos destinados a aplicações em indústrias de processamento contínuo, proporcionando motores com alta precisão mecânica e maior vida útil. O exclusivo sistema de vedação dos bancais com 3 selos, denominado W3 Seal, compreendido pelo labirinto Taconite, e os anéis V-Ring e O-Ring, aliado ao grau de proteção IPW66, garantem a máxima proteção contra o acúmulo de impurezas sólidas e a penetração de água em vagalhões, além de disponibilizar proteção extra ao motor contra agentes climáticos. Fornecido com pintura interna anticorrosiva para aumentar a resistência da superfície interna da carcaça, das tampas, na caixa de ligação e na cabeça de bobina, quando expostos a ambientes com elevada agressividade física e química.
A sobrelevação de temperatura dos mancais reduzida influencia diretamente no intervalo de relubrificação recomendado para os motores e garante uma vida útil dos mancais em até 50.000 horas, quando submetidos a elevados esforços mecânicos. Projetado para atender às mais rígidas tolerâncias de batimento de eixo especificadas em normas internacionais. Com planicidade dos pés reduzida para garantir fácil instalação e alinhamento do motor à sua base, auxiliando na redução do nível de vibração. Os motores UEL são fornecidos com resistência de aquecimento, responsáveis por impedir a condensação atmosférica no interior do motor. Placa de bornes para garantir a segurança e a praticidade nas conexões dos cabos de ligação. O sistema de relubrificação por pino graxeiro e a válvula de expurgo automática disponíveis para todas as carcaças permitem a lubrificação dos mancais do motor sem a necessidade de desligá-lo. Na cor padrão amarelo-ouro, sobre um plano de pintura adequado para a operação em indústrias com ambientes extremamente agressivos e desabrigados. O exclusivo sistema de isolação WISE, WEG Insulation System Evolution, compreendido pelo fio esmaltado WEG, componentes de impregnação e os materiais isolantes próprios para aplicações em ambientes com presença constante de umidade e gases nocivos. O sistema de isolação WISE é próprio para motores acionados por inversores de frequência, operando em baixas rotações, dispensando a necessidade de ventilação forçada, através da aplicação do fluxo ótimo. A WEG, atenta às necessidades do mercado, mantém constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aprimorando sua tecnologia para flexibilizar cada vez mais sua produção, desenvolvendo soluções customizadas para as diversas aplicações, entre elas, sensores de temperatura no bobinado como termostato, PT100 e termistor. Esses sensores sinalizam possíveis elevações de temperatura no bobinado do motor, protegendo-o de queima. Frequência 50 Hz, isolamento classe H. Prensa cabos, para auxiliar na vedação da caixa de ligação e evitar danos aos cabos de alimentação do motor. Rolamento de rolos, indicados para aplicações que exigem excessiva força radial. Eixo em aço inox, para aplicações que necessitem maior resistência à corrosão. Segunda ponta de eixo, aplicado quando faz-se necessário acoplar o motor principal ou inserir acessórios. Encoder, fornecimento com freio. A linha UEL é uma das soluções customizadas que a WEG disponibiliza para você. Conheça agora as mais recentes inovações tecnológicas desenvolvidas pela WEG, buscando atender às mais exigentes situações de aplicações nas indústrias. W-Watch, para aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica. Roller Table, projetado especificamente para a severidade do trabalho de laminadores da indústria siderúrgica. W-Mining, durabilidade, resistência e robustez para o segmento de mineração. WEG, transformando energia em soluções. Indo para o próximo slide, temos mais uma explicação dos filmes da WEG que nos ajudam a compreender um pouco mais esses detalhamentos.
Não podemos prever o futuro, mas sabemos que ele está chegando. Pense verde. Motores elétricos têm desempenhado um papel fundamental nas indústrias. Utilizados nas mais diversas aplicações, são a grande força que move o setor industrial. O desenvolvimento tecnológico proporcionou a evolução constante dos motores. Uma das grandes evoluções foi a diminuição de seu tamanho. Enquanto no início do século XX os motores precisavam de 29 kg para cada quilowatt de potência, atualmente obtém-se a mesma potência de 1 kW com aproximadamente 6 kg. Outra evolução foi o aumento significativo dos níveis de rendimento, que reduziu muito o consumo de energia elétrica. Mas qual a real importância desta evolução? Segundo a Eletrobras, o setor industrial é responsável por aproximadamente 45% do consumo da energia elétrica no país. E nas indústrias, os motores elétricos são responsáveis por quase 70% de toda a energia elétrica consumida. Isso significa que os motores elétricos industriais são responsáveis por mais de 1/4 de todo o consumo de energia elétrica no Brasil. Ciente deste panorama e preocupado com a crescente demanda por energia elétrica, o governo estabeleceu em 2001 os níveis mínimos de eficiência energética para máquinas e equipamentos. No caso dos motores elétricos, existiam duas referências para rendimentos: padrão e alto rendimento. Em 2005, o governo aprovou a Portaria 553, que estabeleceu que, a partir de 2010, haveria uma única referência de rendimentos mínimos, similares aos denominados alto rendimento. A partir daí, fabricantes de máquinas e consumidores finais são obrigados a utilizar produtos que atendam aos novos níveis de rendimento. A WEG, em constante evolução, lançou em 2010 a linha W22, uma nova plataforma de motores elétricos que traz duas versões de rendimento: Plus, em total conformidade com a Portaria 553, e Premium, que apresenta os maiores rendimentos do mercado. Alinhados com as preocupações do governo em reduzir o consumo de energia e poupar os recursos naturais, os motores Premium oferecem níveis de rendimento muito superiores aos níveis mínimos exigidos pela Portaria 553, gerando economia para a indústria. Outro aspecto que devemos analisar são os custos da energia. O Brasil tem uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo, à frente de Estados Unidos, Canadá e Alemanha. Se compararmos os principais índices econômicos do país, percebemos que as tarifas de energia têm crescido a níveis bem superiores, o que gera forte impacto na indústria nacional, comprometendo a sua competitividade. A Portaria 553 ajudará a frear o crescimento no consumo de energia elétrica nas indústrias. Porém, há a possibilidade de economizar ainda mais energia elétrica e, consequentemente, dinheiro, trocando os motores já instalados na sua planta por motores Premium. Em termos de retorno sobre o investimento, quanto mais velho o motor em operação, mais atrativa torna-se a substituição por um motor Premium. Se substituirmos um motor do ano de 1988 por um Premium, o retorno do capital investido gira em torno de 1 ano. Ciente de sua responsabilidade, a WEG oferece o plano de troca, onde seu motor usado com um nível de rendimento inferior é utilizado como parte do pagamento na compra de um motor Premium novo e depois é reciclado. Comprando motores Premium, você contribui com a conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que você ajuda a sua empresa a reciclar, preservar, economizar. Pense verde. Então, continuando aí na explicação, vamos dar ênfase para os motores trifásicos de indução, pois estes representam cerca de 90% dos motores fabricados. Para esse tipo de motor, vamos apresentar características técnicas, informações sobre aplicações
e os acionamentos. A finalidade básica dos motores é o acionamento de máquinas e equipamentos mecânicos. Cabe ao usuário a correta seleção do motor adequado a cada processo industrial. O processo de seleção dos motores deve satisfazer basicamente 3 requisitos: especificações sobre a alimentação, que são tipo de fonte, tensão, frequência, qualidade de energia, harmônicas, etc. Condições ambientais, onde o motor vai estar instalado, né? Então aqui em especificações de energia, o tipo de energia que ele pode estar recebendo, né? Questão de harmônicas e outras coisas, né? Aqui é onde ele está instalado, que são condições ambientais, altitude, temperatura, agressividade do ambiente, como estaleiros, locais assim, que trabalham próximo do nível do mar, né? Proteção, etc. Já aqui são os tipos de cargas que o motor vai estar trabalhando, né? Olha lá, características das exigências da carga e condições de serviço, como potência solicitada pela carga, rotação, conjugados, esforços mecânicos, ciclo de operação, confiabilidade exigida pelo processo industrial. Então, dessa maneira aí, a gente observa que existem diversas maneiras para você estar escolhendo o seu motor trifásico, ok, pessoal? Então, vamos lá. Isto se dá, né, no quesito alimentação, né, do motor, tipo de fonte aí, né? Isso se dá pela disponibilidade desse tipo de fonte de alimentação e da própria simplicidade de operação e construção de certos tipos de motores de corrente alternada, que oferecem um grande campo de aplicação e confiabilidade a baixo custo. As redes das concessionárias públicas ou privadas possuem 2 tipos de alimentação, que são a monofásica e a trifásica. Daí a classificação dos motores de corrente alternada ser feita em motores monofásicos e trifásicos. Os motores monofásicos são, na sua maioria, de aplicação de uso residencial ou para pequenos comércios e indústrias, cujas potências exigidas atingem até 5 HP. Os motores trifásicos são, do ponto de vista da engenharia, os que apresentam maior importância, por serem aqueles mais frequentes em aplicações de potência. Dentro do universo dos motores trifásicos, encontramos os motores síncronos e os assíncronos. Os motores trifásicos são os mais difundidos e utilizados nas aplicações de engenharia, por sua simplicidade de utilização, versatilidade e custo. Por esta razão, o foco central está voltado para este tipo de máquina. Então, nós já conhecemos aqui, né, os tipos de motores elétricos. Bem, nessa aula nós vamos estar estudando, né, o motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono e o síncrono, né? Quando trabalharmos com o síncrono, vamos trabalhar com o de polos salientes e o de polos lisos. Já para os assíncronos, vamos trabalhar mais com o de gaiola. Vamos apresentar o de anéis, mas o que vamos mais trabalhar é o motor de gaiola.
Motor síncrono. Os motores síncronos são motores de velocidade constante e proporcional com a frequência da rede. Os polos do rotor seguem o campo girante, imposto ao estator pela rede de alimentação trifásica. Assim, a velocidade do motor é a mesma do campo girante. Isso já foi falado, né, que o rotor aqui ele segue o campo girante. Motor síncrono. Olha aí, temos um modelo, são motores grandes, né? Basicamente, o motor síncrono é composto de um enrolamento estatórico trifásico, que produz o que se designa de campo girante, e de um rotor bobinado de polos salientes, ou de polos lisos, que é excitado por uma tensão de corrente contínua. O rotor, né? Esta tensão de corrente contínua de excitação gera um campo estacionário no rotor, que interagindo com o campo girante produzido pelo enrolamento estatórico, produz torque no eixo do motor, com uma rotação igual ao próprio campo girante. O maior conjugado que o motor pode fornecer está limitado pela máxima potência que pode ser cedida antes da perda do sincronismo. Isto é, quando a velocidade do rotor se torna diferente da velocidade do campo girante, ocasionando a parada do motor, ou seja, seu tombamento. Então, no dimensionamento de motores síncronos, a carga que viremos a colocar aqui, pessoal, não pode fazer o motor tombar. Então, você não vai trabalhar com 100% de carga com esse motor aqui, tá? A excitação determina também as porcentagens de potência ativa e reativa que o motor retira da rede para cada potência mecânica solicitada pela carga. Esse tipo de motor, continuando falando do síncrono, tem a sua aplicação restrita a acionamentos especiais que requerem velocidades invariáveis em função da carga até o limite máximo de torque do motor. A sua utilização com conversores de frequência pode ser recomendada quando se necessita, uma variação de velocidade aliada a uma precisão de velocidade mais apurada. Olha lá, a primeira fórmula que vamos ver, né? Olha, a rotação do eixo do motor, rotação síncrona, é expressa por NS. NS é o quê? Rotação síncrona. Para nós vai ser a rotação do campo girante magnético. F é a frequência da rede, no Brasil, 60 Hz. E 2P, número de polos. Os polos de um motor são sempre em pares, né? Então nunca vamos ter aí polos ímpares, claro, né? Então aqui é o número de polos que esse motor vai ter. Ok, pessoal? Olha lá. Velocidade síncrona. Conforme nós vamos aumentando o número de polos de 2 para 4, 6, 8 e 10, o que a gente nota, né? Que a rotação do eixo vai diminuindo, né? Aumentou o número de polos daqui para baixo, diminuiu sua velocidade, tá? Então aí para a frequência de 60 Hz e 50 Hz, nós temos aqui demonstrado a velocidade, tá, pessoal? E aí são os detalhes a mais. Esse motor teve um aumento na sua velocidade, ou melhor, teve uma diminuição da sua velocidade, né? Mas teve um aumento de torque, tá? Algo que fique bem claro. Olha lá, dentre os motores síncronos, os mais conhecidos são os de polos lisos, que esse aqui,
ou esse aqui, e polos salientes, que é esse aqui, tá certo? Então vamos lá. Esse aqui são fotos de modelos de motores de polos salientes. São motores mais utilizados para torque, para força, né? Tudo bem? Aqui nós temos um exemplo de polos lisos. É um motor, é uma peça única, né? Então esse motor ele tem o quê? Ele trabalha com velocidade, tá, pessoal? Então, constrói-se deste modo máquinas que rodam em velocidades elevadas, uma vez que não se ultrapassa com esse tipo de enrolamento os 2 ou 4 polos. São compostas de peças com grande resistência mecânica, normalmente rotores maciços em aço. As restrições mecânicas impõem o limite de 1.250 milímetros para o diâmetro a 3.000 RPM, o que provoca a forma alongada para este tipo de máquina. As unidades de potência superiores a 125 MVA rodam em hidrogênio para reduzir perdas por ventilação e aumentar a potência específica. As potências máximas ultrapassam os 1.200 MVA a 3.000 RPM e os 1.650 MVA a 1.500 RPM, porém são valores de 82. Então esses motores podem ser usados em usinas químicas e petroquímicas nos processos de refinação e misturação. Então esse motor é utilizado nesses processos finos. Ok, pessoal? Motor síncrono de polos salientes. Aqui um modelo desse motor síncrono de polos salientes, né? É a forma mais comum para motores, sobretudo para os que rodam em velocidades inferiores a 1.500 RPM, frequência 50 Hz. São encontrados em praticamente todos os setores da indústria, tais como mineração, siderurgia, papel e celulose, saneamento, cimento e borracha. Ok? Esses motores, só para fechar aqui, eles são motores de alto torque. Mesmo sendo síncrono, são motores que trabalham com alto torque. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos começar a trabalhar com o motor mais comum no planeta. É o motor chamado assíncrono. Tudo bem? Olha lá, os motores assíncronos ou de indução, por serem robustos e mais baratos, são os motores mais largamente empregados na indústria. Nestes motores, o campo girante tem a velocidade síncrona, como nas máquinas síncronas. Então, o campo girante no motor síncrono é igualzinho no motor assíncrono, não tem nenhuma modificação. Até a carcaça é a mesma, né? Durante a fabricação, tá certo? Qual é o detalhe aí que a gente vai ver? Teoricamente, o motor girando em vazio e sem perdas, o rotor teria é futuro do pretérito, não ocorre, né? Teria também a velocidade síncrona. Ah, mas por que, professor, que o motor não tem velocidade síncrona? Por aquela questão da indução. Esse motor é um motor que ele está sempre, o rotor está sempre atrasado em relação ao campo girante magnético. Ou seja, nós vamos ter aí duas velocidades. Uma velocidade ns, que é a velocidade do campo girante magnético, e também teremos outra velocidade, que é a velocidade do rotor. O rotor sempre estará atrasado em relação ao campo magnético aí, tá bom, pessoal? Por sofrer indução, esse motor nunca estará numa condição síncrona, tá bom? Olha lá,
Entretanto, ao ser aplicado o conjugado externo ao motor, o seu rotor diminuirá a velocidade na justa proporção necessária para que a corrente induzida pela diferença de rotação entre os campos girantes, que é o campo síncrono, é o campo do estator, que é o campo síncrono, e o rotor, passe a produzir um conjugado eletromagnético igual e oposto ao conjugado externamente aplicado. Então, esse tipo de máquina possui várias características próprias, que são definidas e demonstradas em uma larga gama de obras dedicadas exclusivamente a este assunto. Veremos os os princípios e equações básicas necessárias para o desenvolvimento do tema voltado à aplicação de conversores de frequência para a variação de velocidade. Rotação do eixo do motor é dada por esta equação. NS é igual a 120 menos a frequência, dividido pelo número de polos, vezes 1 menos escorregamento. NS é a rotação síncrona, dada em RPM. F é a frequência da rede no Brasil, né? 2P é o número de polos, que sempre será em par. E S é o escorregamento do motor. Ah, professor, o que é o escorregamento? Bem, é a diferença de velocidade dada em porcentagem entre o campo girante magnético e a velocidade real do rotor. Então, essa diferença real do rotor, né, e a velocidade do campo magnético, isso é chamado de escorregamento, ou seja, o rotor sempre estará atrasado, a velocidade do rotor sempre será inferior à velocidade do campo magnético girante, ok? Então, vamos lá. Basicamente, os motores assíncronos se subdividem em dois tipos principais, os quais são rotor gaiola de esquilo e o outro rotor é o rotor bobinado. Os dois são assíncronos. Por que são assíncronos? Porque eles sofrem indução. Ok, pessoal? Rotor gaiola, né? Rotor gaiola de esquilo. Já foi comentado na aula passada, mas a gente sempre vai fazer uma revisão aí para estar vendo os detalhes, né? Olha lá, os motores desse tipo também são comumente chamados de motores de gaiola de esquilo, pois seu enrolamento rotórico tem a característica de ser curto-circuitado, assemelhando-se a tal como mostrado na figura ao lado. Olha lá, rotor bobinado. Esse motor é para um alto torque, pessoal. Então, aqui nós trabalhamos com várias contatoras, dependendo do tipo de partida que esse motor vai estar instalado, né? Então, essas três pistas aqui, elas se curto-circuitam, né? Dependendo do tipo de trabalho, né? Aqui nós vamos ter vários e vários sistemas de contatores aí. Esse é um motor utilizado para alta inércia, alta carga. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. O motor de anéis possui a mesma característica construtiva do motor de indução, com relação ao estator. Mas se o rotor é bobinado, ó, tem fios, bobinas ali, com um enrolamento trifásico, acessível através de 3 anéis, aqui ó, os 3 anéis, com escovas coletoras no eixo, tudo bem? Rotor bobinado. Graças a características do ajuste da curva de conjugado versus rotação, em função do aumento da resistência rotórica pela inclusão de resistores externos, esse cara trabalha
com banco de resistores, né? Então ele pode ter de várias contatoras que vão trabalhar, né? Para que esse cara parte numa rampa aí, e ele parta com muita carga acoplada. Então esse motor é um motor de alta inércia, utilizado para alta carga acoplada aí. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Então, esses motores são largamente utilizados no acionamento de sistemas de elevada inércia e nos casos em que o conjugado resistente em baixas rotações seja alto, comparativamente ao conjugado nominal. Rotor bobinado. Por outro lado, para acionamentos com baixa inércia, esses motores podem apresentar correntes de aceleração reduzidas. Então, por isso, pessoal, esse motor aqui, o bobinado, ele é só utilizado em quê? Para alto torque, tá certo? Conjugado. O que é conjugado? Conjugado é a força que o motor tem no seu eixo, né? Que faz ele ter um determinado tipo de trabalho, né? O conjugado, também chamado de torque ou binário, é a medida do esforço necessário para girar o eixo, né? Para medir o esforço necessário para fazer girar o eixo, não basta definir a força empregada. É preciso também dizer a que distância do eixo a força é aplicada. Olha lá, né? Sempre para citar essa situação, a gente usa esta situação, né? Desse sarilho aqui para poço, né? Então, conforme maior esse braço, né? Menor a força que se aplica aqui, tá certo, pessoal? Então, aí nós temos essa peça, né? Aí, que puxa a mesma carga, 20 newtons. Conforme eu aumento esse braço, a força que eu aplico vai ser menor, tudo bem? Então, o conjugado é dado por força vezes L. L é esse comprimento da peça em relação ao braço. A unidade utilizada para o conjugado no Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional, é o Newton vezes metro, Newton-metro. Então, o conjugado é Newton-metro. Olha lá. Deseja-se levantar um peso por um processo semelhante aos usados em poços, onde a força F, que é preciso aplicar a manivela, aqui ó, força F aqui ó, depende do comprimento L da manivela. Quanto maior a manivela, menor será a força necessária para suspender o balde. Se o balde pesa 20 newton e o diâmetro do tambor é 20 centímetros, ou 0,2 metros, a corda transmitirá uma força de 20 newton na superfície do tambor, isto é, a 0,1 metro do centro do eixo. Para contrabalançar esta força. Para contrabalançar essa força, precisam de 10 newtons na manivela, aqui ó, na manivela. Isto é, 0,4, 10 newton na manivela, se o comprimento for de 0,2. Se for o dobro, isto é, 0,4 metro, a força será metade, ou seja, 5 newton. Neste caso, o conjugado será. Então, olha lá, conjugado força vezes comprimento. Então, eu aplico uma força de 20 newton num comprimento de 10 centímetros, né? Isso vai ser igual a eu aplicar 10 newton num comprimento maior, tá certo? Nos dois casos, o conjugado vai ser 2 newton. Então, conforme eu aumento esse braço, menor a força que eu aplico aqui nessa manivela, tá? Energia e potência mecânica. A potência mede a rapidez com que a energia é aplicada ou consumida. Como no exemplo anterior, a energia gasta ou o trabalho realizado para trazer o balde do fundo até a superfície é sempre a mesma. Porém, a potência exprime
a rapidez com que esta energia é aplicável para erguer o balde até a boca. Ou seja, a potência é a energia ou trabalho total realizado dividido pelo tempo total para realizá-lo. Ok, pessoal? A unidade utilizada para a potência mecânica no sistema internacional é o watt. Porém, a unidade mais usual para a potência mecânica é o CV, cavalo-vapor. Então, que equivale a 736 watts. Embora a energia seja uma coisa só, ela pode se apresentar de formas diferentes. Se ligarmos uma resistência a uma rede elétrica, com tensão passará uma corrente elétrica, que irá aquecer a resistência. A resistência absorve energia e a transforma em calor, que também é uma forma de energia. Um motor elétrico absorve energia elétrica da rede e a transforma em energia mecânica, disponível na ponta do eixo. Tá? Está escrito ponto, mas é na ponta do eixo. Então, potência é a energia elétrica que o motor absorve da rede de alimentação, transformando-a em energia mecânica na ponta do eixo. Então, a gente vai ter recebendo da rede a tensão em volt-ampere, potência aparente, né, ou a potência aparente, e para carga a gente usa o watt. No caso de motores de indução, por ser uma carga indutiva e resistiva, este absorverá uma potência aparente, isto é, uma parcela da corrente fornecerá a potência útil, que é quilowatt, né, em watts. E a outra parcela serve para magnetização, chamada de potência reativa. Sendo a potência dada pela seguinte fórmula, temos que potência é raiz de 3 vezes tensão vezes corrente vezes cosseno φ de rendimento. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos usar essas fórmulas também hoje, hein, pessoal? Então, olha lá. A que eu vou mais utilizar é essa aqui. Já que eu vou trabalhar com motor com potência em CVs, eu vou usar 7.024 vezes a potência do motor em CV, dividido pela rotação da tabela. Então, o motor vai ter a rotação do campo girante, exemplo, sempre 1.800 RPM, quando é um motor de 4 polos, porém, a rotação aqui é a rotação do campo, ou melhor, é a rotação do rotor. Então, geralmente, a rotação aí vai ser 1.740, 1.760, tudo bem? Porque existe uma porcentagem de escorregamento. É bom frisar, né, que o motor não deve ter escorregamento acima de 5%, no caso o motor tipo N, que é esse aí que nós estamos trabalhando, senão o motor para, ele tomba. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico bastante interessante, né, para um motor de 50 cavalos, né? Olha lá. Esse motor tem 4 polos, a frequência no Brasil 60 Hz, o conjugado de partida sobre o conjugado nominal é 2,3, o conjugado motor aqui, né, sobre o nominal 2,4. Olha só o detalhe. Corrente de partida sobre corrente nominal é 6,6. E a tensão que alimenta esse motor é uma tensão fase-fase 220 volts. Beleza? Olha lá. Então essa curva, o que ela representa, a curva em vermelho? Ela representa a curva de corrente. Quando esse motor parte de maneira direta, né, nós temos aí um alto valor de corrente sendo absorvido. Tudo bem? E quando esse aqui é a curva do conjugado, as duas se tocam num determinado ponto e vão para o valor nominal, que é o zero aqui. Mas esse motor vai para o valor nominal, né? Não quer dizer que seja zero. Aqui, nesse gráfico, né, a gente tem essa observação, que as duas curvas se encontram aqui, né? Principalmente aqui, tudo bem?
E essa observação mostra o quê? Que a corrente de partida é muito alta, tá, pessoal? Olha só, quando o motor parte, ele é várias vezes o valor da corrente nominal, né? Aqui está em aproximadamente 6,6, ó, e P sobre N, tá bom? Rendimento. O motor elétrico absorve energia elétrica da linha e a transforma em energia mecânica disponível na ponta do eixo. O rendimento define a eficiência com que é feita esta transformação. Então, olha, para cálculo de rendimento, nós vamos ter aqui PU sobre PA, né? E aí, onde nós vamos trabalhar com todo um detalhamento aí. Olha só, PU, potência útil no eixo do motor, e PA, potência absorvida da rede, né? Então, seria essas situações aí, né? Tudo bem? Então, olha lá. 736, que é o valor que 1000 watts corresponde a 736 CVs, né? Tudo bem? Que é a potência do motor 1, 2, 4, né? 5 CVs aí e tal. E aqui a potência absorvida, raiz de 3 vezes tensão, vezes o valor de I, vezes cosseno φ. Tudo bem? Então nós temos aí a fórmula que nos dá o rendimento. Fator de potência, isso aí nós vamos tratar mais adiante, tá, pessoal? Só que vou fazer uma pequena observação, né? O fator de potência, denominado por cosseno φ, né? É o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. E a relação entre a potência elétrica, o real, ou potência ativa, e a potência aparente, né? Ou potência ativa e a potência aparente. Então aqui nós temos uma defasagem da tensão de pico pela corrente de pico, tá bom, pessoal? Corrente nominal. Opa, agora nós vamos ter mais uma equação que nós iremos fazer uso, né? Que está aqui. Essa equação nos vai dar o que? A corrente nominal do circuito. Quando nós estamos trabalhando com motores de corrente contínua, com motores trifásicos, né? E com um valor de potência em CVs, nós vamos ter que a corrente nominal vai ser a potência do motor em CV vezes 736, dividido por raiz de 3 vezes tensão, vezes rendimento, vezes cosseno φ. Então, desta maneira, pessoal, será possível achar o quê? O valor da corrente nominal desta máquina. Ok? E aqui temos outro gráfico bastante interessante, né? Que relaciona rendimento, fator de potência, escorregamento e corrente. Então, olha lá. Vamos pegar aí, ó. Aqui nós temos em vermelho, né? Mostrando o escorregamento. O escorregamento aí, né? Ele vai ser menor, né? Quando, né? É essa função aí. Nós vamos ter aqui, ó. Que mais? Escorregamento. Aqui. A corrente, né? O rendimento e o fator de potência. Tudo bem, pessoal? Ó, o fator de potência aqui. Quando o motor tiver com o seu maior valor de carga, né? O que nós temos? Que o rendimento é maior conforme o motor está mais carregado, está com um valor maior aí, mais próximo do seu máximo, tá certo? Então o rendimento do motor será maior conforme maior a carga acoplada a esse motor, tá certo? Aqui, ó, temos a corrente, ó, a corrente. A corrente ela vai subindo aí também, né, pessoal? Aqui a curva da corrente D. O escorregamento, né? Conforme o motor está mais próximo aí do 100%, o escorregamento está próximo de... tem um valor alto, né? E conforme a carga diminui, né? Nós temos uma diminuição do escorregamento. Tá certo? Então, maior carga acoplada ao eixo, maior escorregamento. Menor carga acoplada ao eixo, menor escorregamento. Maior carga, maior escorregamento. Menor carga, menor escorregamento, tá, pessoal? Só que o rendimento é o contrário, né? Olha lá, conforme aumenta a quantidade de carga, melhora o rendimento.
Se eu diminuo a quantidade de carga, o rendimento também cai, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos uma tabela de motores, ó, da linha W21, VEG, né, W por ser VEG, linha 21. Então, a gente tem aqui, ó, nessa coluna, para o motor de 4 polos, todas as correntes que a gente pode estar trabalhando lá, tá certo? Daqui a pouco a gente já vai trabalhar lá com os exercícios. Então, olha lá, carcaça tem aqui o seu número. O que nós vamos precisar? Do RPM. Vamos pegar o motor por 4 CVs, ó. Tem o RPM de 1726. O que representa isso? Esse 1725, né? Simboliza o quê? Que o motor está atrasado em relação à velocidade do campo magnético girante. Bem, está atrasado, mas nós poderemos trabalhar muitos detalhes. Aqui no motor de 4 CVs ainda temos o seu valor de corrente nominal, imaginando que a tensão é 220 volts, né? Temos que a corrente com rotor bloqueado é 2,5, olha lá, 4 CV, ou melhor, opa, peraí, é 7,5, corrente com rotor bloqueado é 7,5, né? Conjugado nominal, 1,25 kg/força e conjugado com rotor bloqueado, aqui ó, 2,6. O que é importante para nós aí que a gente vai tomar bastante cuidado. Quando o motor tiver a 100% de carga, a 75 e a 50. Esse é o rendimento, né? Tudo bem, pessoal? Então o que a gente vai ter? A gente tem que estar muito atento nesses detalhamentos aí do rendimento também. Tá certo, pessoal? E outro detalhe importante para motores trifásicos também é o cosseno φ. Quando o motor tiver com 100, 75 e 50% aí, né? A gente vai ter de carga sobre o seu eixo, né? 50% de carga sobre o seu eixo. Nós vamos ter esses valores aqui para trabalhar com o motor. Quando o motor tiver com 75% do seu valor massa, nós vamos trabalhar com esses valores. E quando ele tiver com 100% de valor massa, a gente vai trabalhar com esses valores aqui. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos 100% de carga, 75, 50, nós achamos o rendimento. E com esses valores também de cosseno φ, de 100% de carga, 75 e 50, nós também teremos o quê? Esses valores aqui. Ok, pessoal? Outro termo que é muito bom nós estarmos já começando a ter uma noção, né? Aí é o tempo máximo com o rotor bloqueado. Vou trabalhar muito nessa coluna aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Aqui nós mostramos o quê, né? Nós mostramos o motor de 4 polos. E a tabela anterior que eu falei mais também é 4 polos aí. Então esse aí vai ser o motor que nós vamos mais utilizar nesse curso aí. Tá, pessoal? Vamos lá. Continuando ali. Circuitos de corrente alternada. Cargas resistivas. No caso de resistência, né? Quanto maior a tensão na rede, maior será a corrente para uma resistência constante. E mais depressa, né, a resistência irá se aquecer. Isto quer dizer que a potência elétrica será maior. Tá bom? Então nós vamos voltar a trabalhar com potência, né? Mais para adiante. A potência elétrica absorvida da rede, no caso da residência, é calculada multiplicando-se a tensão da rede pela corrente. Se a resistência ou carga for monofásica, você pode estar trabalhando aí com esse detalhe, tá, pessoal? Circuitos de corrente alternada. No sistema trifásico, a potência em cada fase da carga será potência, tensão da fase e corrente de fase. Como se fosse um sistema monofásico independente. A potência total será a soma das potências das 3 fases, ou seja, né, 3 vezes a potência da fase, isso daqui, tá bom, pessoal? Então, olha lá, circuitos de corrente alternada, lembrando que o sistema trifásico é ligado em estrela ou triângulo. Por essa razão, temos as seguintes equações. Na ligação estrela, né, tensão de linha é raiz de 3 vezes tensão de fase. E a corrente de linha
era igual à corrente de fase. Na ligação triângulo agora, a tensão de fase é igual à tensão de linha. E a corrente de linha, né? Corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes corrente de fase. Tá certo, pessoal? Assim, a potência total para ambas as ligações será potência igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente. Isso dado em watts. Esta expressão vale para a carga formada por resistências onde não há defasagem entre a tensão e a corrente. Cargas reativas. Para as cargas reativas, ou seja, onde existem defasagem entre tensão e corrente, é o caso dos motores elétricos de indução, essa defasagem tem de ser levada em consideração. Sendo assim, a expressão fica potência igual a raiz de 3 vezes tensão vezes corrente vezes cosseno de φ. A unidade de medida usual para a potência elétrica é o watt, dado em watts, em W maiúsculo, correspondente a 1 volt vezes 1 amperes, ou seu múltiplo. O quilowatt, né, que são 1000 watts. Esta unidade é também usada para medida de potência mecânica. Cargas reativas. A unidade de medida usual para energia elétrica é o quilowatt-hora, correspondente à energia fornecida por uma potência de 1 kW, funcionando durante 1 hora. É a unidade que aparece para fazer-se as cobranças das contas de luz. Tudo bem, pessoal? Potência aparente, a gente já tratou disso, né? Potência aparente é igual a potência ativa sobre cosseno φ. Essa potência aparente aí também é chamada de, né, nós já trabalhamos, tá bom, pessoal? É a divisão, a potência aparente é a divisão da potência ativa pelo ângulo, pelo cosseno de φ. Aqui temos o gráfico das potências, né? Sempre bom lembrar que aqui, próximo ao ângulo, temos a potência ativa. Subindo aqui, nós temos a potência aparente de tudo que a rede puxa e a potência reativa. Tudo bem, pessoal? Olha lá. Evidentemente, para as cargas resistivas com cosseno de φ igual a 1, a potência ativa é a mesma potência aparente. A unidade de medida para a potência é o volt-ampere, ou seu múltiplo, o kV-ampere. Tudo bem? Então, potência ativa é a parcela da potência aparente que realiza trabalho, ou seja, que é transformada em energia, certo? Então, nós temos essas duas equações aqui, tá? Aqui o gráfico, novamente, né? Gráfico de potência. A potência reativa é a parcela da potência aparente que não realiza trabalho. Apenas é transferida e armazenada nos elementos passivos, capacitores e indutores do circuito, ok? Triângulo de potências para carga indutiva. Assim podemos dizer que, para a carga resistiva, o cosseno de φ é igual a 1. Para a carga indutiva, o cosseno de φ é menor que zero, atrasado, né? E para a carga capacitiva, cosseno de φ maior que zero está adiantado. Os termos atrasado e adiantado referem-se à fase da corrente em relação à fase da tensão. Frequência, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes, né? Só para deixar um registro, é o número de vezes por segundo que a tensão muda de sentido e volta à sua condição inicial. A expressão em ciclos por segundo, ou hertz, né, é simbolizada aí por Hz. Tudo bem, pessoal? Tensão máxima ou tensão de pico? É o pico da onda aqui, né? Isso aí a gente já viu em eletricidade, então não vou nem ficar perdendo muito tempo explicando isso aí. Tudo bem, pessoal? Aqui começa a parte final desse slide, que está relacionada agora com as placas de identificação. Tudo bem, pessoal? Vamos lá.
Então, a placa de identificação contém as informações que determinam as características nominais e do desempenho dos motores, conforme norma NBR 7094, ou normas de motores. Então, olha lá, quando você vê esse símbolo, uma senoide I3, que está aqui, ó, se refere à característica de ser um motor trifásico de corrente. Quando tiver 250S ou M, aí ó, 250S aqui, né? O M se refere à carcaça do motor. É a distância em milímetros medida entre o meio do furo do centro do eixo do motor e a base sobre o qual o motor está fixado. A rotação S e M, né? Deriva do inglês short, curto e médio. E se refere à distância entre os furos presentes nos pés do motor. Nos demais modelos podem existir também L de largo ou grande, né? Tudo bem, pessoal? Então nós temos aí, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos olhar aqui direto, né? Tudo bem? Aqui temos o ano de fabricação desse motor, o número de série, o fator de serviço, o RPM ou a rotação real, 1775, né? A potência desse motor, né? Aqui. Fator de isolação, que a gente vai ver no próximo slide, e P sobre N, que é a diferença da corrente de partida, que é sobre a corrente nominal, né? IP 55, que é a proteção, a altura não fala. Fala-se que esse motor pode trabalhar em 3 valores de tensão diferentes, com esses valores aqui, né? E aqui os fechamentos, tá, pessoal? Esse é um motor de 12 pontas, e nós fazemos calmamente o fechamento desse motor, tudo bem? Então aí, essa é a placa de identificação. Esse motor é categoria N, né? Nós temos o N e outras categorias aí. Nós vamos trabalhar com muitos detalhes, tá bom, pessoal? Olha lá. Então, olha lá, categoria N. Categoria do motor, ou seja, característica do conjugado em relação à velocidade. Existem 3 categorias definidas em norma, né? Que são a N, que se destinam a acionamentos de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes e outros. Categoria H, usados em, né, cargas que exigem maior conjugado de partida, como peneiras, britadores, etc. E a categoria D, usado em prensas excêntricas, elevadores, etc. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aí mais informações sobre o motor, né? Olha lá, 1775 RPM, tá aqui, ó, né? Este é o valor chamado de rotação nominal, rotações por minuto, ou seja, a rotação a plena carga. Mas na realidade, né, a gente vai lembrar que esse motor estará sempre, o rotor estará sempre atrasado ao campo magnético girante. Tudo bem, pessoal? E o fator de serviço igual a 1, né? Se refere a um fator que é aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sob condições específicas, ou seja, uma reserva de potência que dá ao motor uma característica de suportar melhor o funcionamento em condições desfavoráveis. Isso a gente vai ver com mais detalhamento à frente, tá, pessoal? Então aqui isolação, classe B, FH, aqui IP sobre N, né, que dá o valor de IP. Índice de proteção 55, né, indica o índice de proteção conforme a norma 6146, tá certo? As 3 tensões que esse motor pode vir a trabalhar, né, que são aqui, que a gente vê do lado. E aqui, né, são mais informações também. Tudo bem? Regime de serviço. Se refere ao regime de serviço a que o motor será submetido. Para este caso, a carga deverá ser constante e o funcionamento contínuo. Então, temos aí as informações detalhadas do motor. Aqui os fechamentos, né? Cosseno do fio, rendimento, tudo aí está no motor. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos uma placa do motor monofásico, o tipo de fechamento, né? O detalhe da tensão, que a gente não pode fazer isso aqui também, né? Não, esse aqui a gente pode fazer, tá?
Esse aí. Esse pode ser feito. E aí a gente termina a explicação básica também, né, sobre motores elétricos trifásicos. Aí a gente já vai estar fazendo algumas equações. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula aí, num outro momento, que também vamos trabalhar com motores elétricos trifásicos.